Vamos lá. Alguns recadinhos importantes, né? Acho que são importantes. Bom, primeiro que vocês têm que fazer a avaliação institucional, né? O que é a avaliação institucional? É a avaliação da instituição. Vocês vão ter um questionário lá no portal do aluno, que vocês entram, né, na parte de avaliação institucional, um questionário lá no portal de alunos, na qual vocês avaliam a instituição, dão uma nota para a instituição, né? E depois vocês também fazem a avaliação das disciplinas. Tá? A avaliação das disciplinas, para cada uma das disciplinas que vocês fazem, vocês têm que avaliar as disciplinas. Então, cálculo 2, sei lá, materiais de construção, circuitos elétricos e não sei o que mais. Para cada uma das disciplinas que vocês estão matriculados, vocês têm, então, vai aparecer, então, uma avaliação para vocês fazerem, né? Vocês vão avaliar a disciplina, o professor e assim por diante, certo? Vocês podem mandar recadinhos, né? Enfim. Tá? Então, é importante essa avaliação para a FTEC, tá? Para ela poder, então, fazer diagnósticos sobre o andamento das aulas, da instituição, e assim poder, então, fazer, né? Poder atuar também, né? De maneira a sanar os problemas, né? A criar um ambiente mais propício, né? Então, é importante que vocês façam essa avaliação. O segundo aviso que é importante dar a vocês é que nós já abrimos, a FTEC já reabriu as rematrículas, né? Então, vocês já podem fazer a matrícula para o próximo semestre, tá? Então, fiquei sabendo que tem possibilidades de descontos e tais, então vocês têm que dar uma olhada lá, junto com o setor financeiro, para vocês fazerem as melhores as condições de vocês. E segundo, é quanto a uma pequena orientação de matrícula, tá, gente? Por exemplo, a nossa disciplina, né, ela abre automaticamente equações diferenciais. Então, a minha dica, né, a minha sugestão para vocês é que vocês façam equações diferenciais semestre que vem. Não deixem para fazer equações diferenciais daqui a 5 anos. Ou no semestre não sei das quantas. Ou vem com aquele papinho. Eu vou tirar umas férias de contas. Eu já escutei isso. Depois foi bem pior. Só para avisá-los, né? Depois o retorno não foi nada amistoso. Assim, é importante vocês continuarem com equações diferenciais, porque é a continuação natural dessa disciplina, tá? E se vocês já têm dificuldade com todo esse desenvolvimento matemático aqui, lá vai ser a mesma coisa, né? Ou seja, o desenvolvimento matemático vai ser o mesmo. Então, se vocês param, né, vocês perdem o rebolado. Se está indo, continua indo. No semestre que vem, a minha dica, minha sugestão forte é sim fazer equações diferenciais, né? Se tiver, elegê-la como prioridade máxima, certo? Se só tem uma cadeira que pode fazer, faz equações diferenciais, tá? Se tem duas cadeiras, equações diferenciais, mais uma. E falo também de equações diferenciais porque ela é uma disciplina bem importante para alguns cursos, tá? Como engenharia mecânica. Engenharia mecânica é uma disciplina bem importante porque ela é requisito de muitas disciplinas do curso, certo? Como mecânica dos fluidos, transferência de massa e calor, vibrações mecânicas. Essas disciplinas todas exigem equações diferenciais. Então, é importante que vocês façam equações diferenciais antes dessas disciplinas. Mas eu posso fazer quebra de pré-requisito. Faz quebra de pré-requisito e depois enfim, se rala. Por quê? O que acontece? O professor não vai poder parar, não vai deixar de falar, ele tem que falar para acompanhar vocês que estão lá remando, né? Por exemplo, em cálculo numérico, né, já aconteceu de botar gente que achou bonita o nome da disciplina e não tinha cálculo 1.
E em cálculo numérico precisa ter, que é uma derivada, precisa derivar, precisa calcular derivadas em vários momentos. Eu não ia parar de ensinar uma pessoa a derivar, porque a pessoa não sabia o que era derivada. Né? Então, o que acontece? A pessoa desiste, a pessoa roda, a pessoa, enfim. Então, isso é importante. Se existem pré-requisitos, é para que vocês não passem trabalho, certo? Passem trabalho uma só vez. Então, não tentem burlar essa organização. Ah, mas dá para fazer? Eu sei que dá, né? Mas a vida de vocês pode ser bem complicadinha. Pode se complicar com isso, certo? E então eu falo isso. A fazer depois a disciplina de cálculo numérico, eu sempre peço que vocês já tenham feito geometria analítica e álgebra linear também. Eu noto que quando chegar lá no cálculo numérico, já ter geometria analítica e álgebra linear é tão importante quanto já ter feito equações diferenciais. Sabe? E também geometria analítica e álgebra linear é outra disciplina que eu acho ela muito importante, não só porque é uma das disciplinas que eu ministro, mas porque ela é base para todas as disciplinas estruturais, tipo mecânica dos sólidos, cálculo estrutural, resistências de materiais. Né? Então, essas disciplinas, né, elas necessitam muito assim, ter essa compreensão, certo? Há um passado, né, que tinha, né, uma época que eu não dava essa disciplina de geometria analítica e álgebra linear, tinha um professor que tinha muita retenção e o pessoal ia burlando ele, ia fazendo, jogando para trás a disciplina e ia fazendo outras disciplinas que necessitavam de geometria analítica e álgebra linear. Iam lá e não conseguiam passar em mecânica dos sólidos, em resistência. Aí tinham que voltar. Enfim, aí dava muito sérios. É uma disciplina que também eu vejo como muita prioridade. Quem não fez geometria analítica e álgebra linear, faça o quanto antes, para ter um bom aproveitamento de disciplinas técnicas, como mecânica dos sólidos, circuitos elétricos, indispensável essa disciplina para circuitos elétricos, né? Indispensável para mecânica dos sólidos, enfim. Então, essas disciplinas, essa organização, ela é importante para que vocês possam desfrutar melhor do curso, né? Vocês possam ter um entendimento melhor. Não adianta o professor chegar lá e falar de uma treliça e decompor a força da treliça, você vai ficar assim, tá, mas o que ele fez? Por que ele olhou para X? Por que ele olhou para Y? Porque a força é um vetor, né? O que acontece quando eu tenho um vetor? Quais as operações envolvendo o vetor? Isso a álgebra geometria analítica, a álgebra linear, que vai falar para vocês. Tá? Ele vai querer que vocês já tenham esse domínio. Bom, então esses recadinhos são importantes, tá? E, enfim, então já vão se organizando com isso, vão fazendo a avaliação da disciplina e a rematrícula. Bom, Boa noite, professor. fala, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. E, professor, só para mim ter uma noção assim, já não sei se vocês estão conversando internamente na FTech, se vão ser presenciais as aulas do semestre que vem ou online novamente. O que eu posso te dizer? Não, assim, é tudo muito obscuro, ninguém sabe dizer. Ninguém sabe me dizer e ninguém vai saber te dizer. Assim, as tendências, a gente tem que olhar as tendências. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul acaba de lançar o próximo semestre, o 20/2, que vai começar em fevereiro e vai ser remoto. Então, é uma tendência, certo? Então, mas eles lá, eles têm uma tendência assim. A ideia deles é, nós vamos começar remoto, pode ser que acabamos presenciais. Então, eu não sei te dizer, tá? Eu não sei te dizer, certo? Se eles vão começar em fevereiro remoto e nós vamos começar em março,
eu daria 50% de chance, ou seja, não sei te dizer. Tá? Não sei te dizer. Obrigado, obrigado. Tá? Bom. Então tá. Ô, professor, Vale? o senhor que dá equações diferenciais também? Não, eu não sei quem vai dar equações diferenciais. Geralmente quem dá é o Luciano. Ah, é que eu já fiz minha rematrícula já e eu me inscrevi em equações diferenciais. Eu não sei como vai ficar a distribuição para o próximo semestre, mas geralmente quem dá é o Luciano. Eu já dei essa disciplina algum tempo atrás, mas não sei te dizer. Pode ser o Luciano, pode ser outro, enfim. Tá? Isso ainda não sei te dizer. Luciano é o mesmo de física? Isso. Física 1. Ah, ok. Tá? Tá ok. Obrigado, professor. Nada. Tá. Bom, o título é sobre integração. Nós fizemos uma pré-aula com integração imprópria. Nós vamos falar dessa integração imprópria ainda. O título da aula é Problemas, técnicas de integração, problemas. E a capa é sobre integral imprópria. Mas já falamos, vamos aos poucos. Tá? Bom, então, nossa aula de hoje, a gente vai recordar uma série de coisas. Vamos recordar técnicas de integração, vamos fazer problemas, enfim. Então, assim, vamos olhar essas três integraizinhas aqui que nós temos. Temos três integrais. Tá? Então, vamos resolver as três. Então, como resolver? Para resolver por substituição? Tá. Qual substituição? Pode ser arco tangente? Pode ser uma logaritmo? Pode ser. Mas será que todas eu vou conseguir fazer por substituição? E quando não é por substituição, dá para fazer por decomposição em frações parciais? Vamos descobrir. Vamos pegar a primeira. É a primeira. Então, vamos pegar a primeira. Está aqui. O que a gente faz? Primeira hipótese. Uma hipótese. O que é essa minha hipótese? Eu vou perguntar para ela, eu vou sugerir que o meu U seja o denominador. Por que eu estou sugerindo o U denominador? Porque eu já estou de olho na integral, né? Na integral du sobre U. Estou com uma coisa. Mudei de mesa, mas não trouxe o apoio. Vai melhorar um pouquinho. Du sobre U. Né? Por que eu estou de olho na integral du sobre U? Porque a du sobre U, né? Ela é, eu tenho na tabela que ela é o logaritmo, né? Então, a du sobre U é o ln de U. Será que vai ser isso? Vamos descobrir. Então, se eu escolho que o meu U é o denominador, quem vai ser o meu du? Né? O meu du vai ser U ao quadrado. Vai ser 2x dx, ou seja, eu vou derivar. Então, se eu derivo x ao quadrado, vai ficar 2x. Né? Ok. Bom, então, da tabela de integração, né, nós queremos, então, transformar essa integral aqui, colocá-la no formato du sobre U. Será que a gente vai conseguir colocar no formato du sobre U? Então, ora, vamos olhar. Aqui o meu du é 2x, dx. Aqui só tem x. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter que multiplicar lá fora por 1 meio. Né? Por quê? Porque 1 meio vezes 2 dá 1, né? Isso a gente já está... eu já estou com o cabelo branco de ter falado disso para você. Só nessa turma. Então, o que acontece? Eu tenho 2x dx. Então, esse 2x dx corresponde ao meu du, né? E o meu x ao quadrado menos a ao quadrado corresponde a u. Olha só, consegui colocar exatamente no formato da tabela. Então, se eu conseguir exatamente colocar no formato da tabela, eu posso olhar na tabela e ver o seguinte: bom, a integral de du sobre u é logaritmo de u. Show de bola.
tem nenhum problema, tá certíssimo. Então, como u é x ao quadrado menos a ao quadrado, no lugar do u eu vou colocar x ao quadrado menos a ao quadrado. E aí? Bom, esse 1 meio está multiplicando o logaritmo. Se ele está multiplicando o logaritmo, ele vai passar, né, como uma potência, ou seja, x ao quadrado menos a ao quadrado elevado a 1 meio. Certo? Ele passa, a constante ela passa como uma potência, como a gente já viu, e o expoente fracionário vira uma raiz quadrada. Certo? Então, muito bom. Resolvido o nosso problema. Nossa integração está resolvida. Bom, então tá. Agora, se eu tenho essa integral aqui, né, o que vai acontecer? Primeira hipótese. Vamos continuar com a mesma hipótese. Será que eu consigo escrever como du sobre u? Será que eu consigo colocar nesse formato aqui? Deu certo antes, então pode ser que dá. Não muda quase nada. Então, meu u é x ao quadrado mais a ao quadrado. Meu dx vai ser 2, meu du vai ser 2x. Se eu for colocar nesse formato, o que vai faltar? Vai faltar um x, né? Por quê? Aqui eu tenho 2x dx. Tá? Então, aqui tá me faltando esse x aqui. Ou seja, esse x aqui falta. E nós não podemos compensar com um x. Eu não posso botar um x aqui e botar um sobre x lá fora. Você não pode. Então, falta esse x. Falta, né, falta esse x. Então, desta maneira, nós não vamos conseguir fazer a substituição. Ou seja, a substituição não vai ser feita, portanto, nós não conseguimos resolver por du sobre u. Será que na tabela tem outra forma de resolver? Vamos descobrir. Bom, lá na tabela, se vocês olharem mais na tabela, vocês vão encontrar quem? Vocês vão encontrar o du sobre o ao quadrado mais a ao quadrado. O du ao quadrado mais a ao quadrado é o arco tangente, né? Então, vocês vão ver o seguinte. O ao quadrado é igual a x ao quadrado. Né? Então, se o ao quadrado é igual a x ao quadrado, quem vai ser o u? O u é igual a x. Então, quem é o du? O du é igual a dx. Então, o que acontece? O que vai acontecer? Dá para ver que está tudo se encaixando, né? Então, no lugar do dx, do du eu vou colocar dx. No lugar do u, eu vou colocar x. Então, tá tudo certo, né? E o a é o a. O a é um número diferente de zero. Então, na tabela de integração, nós temos que eu tenho 1 sobre a vezes o arco tangente. Né? Ou seja, com 1 sobre a arco tangente de x sobre a mais c. Aqui nós temos temos a solução dele. Mas se eu poderia resolver decompor por frações parciais? Poderia? Não. Porque para decompor por frações parciais, o polinômio tem que ser decomposto em frações parciais. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 9 igual a zero. Será que eu consigo decompor esse polinômio em frações parciais? Eu vou ter x ao quadrado igual a menos 9. Eu vou ficar com x igual a mais ou menos raiz de menos 9. Certo? Então, x igual a mais ou menos raiz de menos 9. Eu consigo fazer a raiz quadrada de mais e menos 9? Não. Não tem raiz ou melhor, não consigo fazer a raiz de menos 9. Raiz de menos 9 não pertence aos reais. Então, não dá para levar adiante isso. Certo? Então, isso é importante. Esse polinômio aqui eu não consigo decompor. Então, se em vez de eu colocar 9, estivesse usando o A, né? O A aqui, o A, né? O A ao quadrado,
Gente, parece que tem um espírito na minha caneta. Meu mouse. Eu vou culpar um aluno. É o aluno que está hackeando aqui. Não vou conseguir fazer essa conta. Né? Não consigo fazer essa raiz quadrada, porque se o A é um número real, se eu penso que o A é um real positivo, né? Se o A é um real positivo, então não é possível fazer essa conta, não é possível fazer essa decomposição. E uma maneira de resolver isso é usando, então, a integração da tabela. Muito bom. Tá. E agora, essa integral. Bom, alguém vai dizer assim, vamos começar a supor por du sobre u. Bom, du sobre u a gente já viu que não vai dar certo, né? Não vai dar certo du sobre u. Então, eu só fiz essa apresentação de du sobre u para dizer que não vai dar certo. E também porque vamos supor que a gente não tenha nenhuma ideia sobre resolver essa integral. Se a gente não tem nenhuma ideia de como resolver a integral, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma substituição, tentar fazer uma substituição. Se não deu para fazer a substituição, partimos para outra. Tá? Então, aqui a ideia foi, não tenho nenhum, não sei nem como sair. Vou fazer uma substituição. Mas, sempre bom lembrar, se o A é um número real positivo, né? Um real positivo maior que zero, então eu sei que x ao quadrado menos a ao quadrado igual a zero, eu vou ficar com x ao quadrado igual a ao quadrado. Então, eu vou ficar com x igual a mais e menos a raiz quadrada de a ao quadrado. Então, meu x vai ser quem? Mais e menos a. Não consigo fazer a raiz quadrada do a ao quadrado, independente de quem esse a seja. Pode ser 3, 4, 1000, enfim. Então, eu posso sim decompor esse x ao quadrado menos a ao quadrado em polinômios de primeiro grau. Então, ele pode ser x menos a e x mais a. Certo? Então, ele pode ser x menos a e esse x mais a. Então, isso aqui é um indício de que nós podemos resolver isso por decomposição em frações parciais. Tá. Muito bom. Então, vamos decompor em frações parciais, né? Como falha a substituição, então eu vou decompor o polinômio, né? Se eu vou decompor em frações parciais, eu vou decompor o polinômio. Então, nós vimos que essa decomposição do polinômio, né? Ela vai ocorrer dessa forma. Ela vai ocorrer dessa forma, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Tá. Então, né? 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado vai ser a mesma coisa que 1 sobre x menos a vezes x mais a. Tá. E aí? Então, eu tenho que resolver essa integral. Então, nós temos que resolver esse problema, né? Como nós vimos semana passada. Eu vou ter o meu lado direito, né? Que vai ser a soma, a proposta de soma de frações. Essa proposta de soma de frações, nós queremos descobrir quanto vale o A maiúsculo e quanto vale o B maiúsculo. Como nós vamos fazer isso? Então, primeiro nós vamos somar o meu lado direito. Fazendo a soma de frações, né, eu vou ter x menos a vezes x mais a, no denominador, eu vou ter a vezes x mais a, mais b vezes x menos a. Como nos interessa apenas os numeradores, então ficamos apenas com os numeradores. Tá? Aqui.
Tá, então como nós vamos descobrir quanto é o A maiúsculo e quanto é o A minúsculo? Muito simples, eu vou sugerir que o x seja igual ao A. Se o x for igual a A, o que vai acontecer? Vai ficar A mais A, 2A. A menos A desaparece. Portanto, o meu A maiúsculo vai ser 1 sobre 2A. Agora, se o meu x for igual a menos A, né? Então vai ficar menos A mais A, desaparece. Menos A vai ficar menos 2A. O que vai acontecer? O menos 2A vai passar dividindo. Então vai ficar menos 1 sobre 2A. Vai ser o B. Certo? Então nós já temos o A e nós temos o B. Então, nós temos qual o problema? O problema é esse aqui. Resolver essa integral. Tá, nós vimos que para resolver essa integral, nós temos que decompor essa integral, ou seja, abrir ela, né? Decompor o denominador em polinômios de primeiro grau. Ou seja, nós temos que fazer a integral de uma soma de frações, onde nós queremos saber quanto vale o A, quanto vale o B. O A vale 1 sobre 2A e o B menos 1 sobre 2A. Ou seja, nós vamos colocar esse 1 sobre A é uma constante, né? Ou seja, sai para fora da integral, né? E aí sobra como integração a integral de x, de dx sobre x menos a e dx sobre x mais a. Ou seja, 1 sobre a ln de x menos a menos 1 sobre a ln de x mais a. Olha só que legal. Né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar para cima as constantes. Então, 1 sobre a sobe e 1 sobre a sobe. E agora, José, o que nós fazemos? Né? Nós temos ln de... Nós temos uma subtração. O que a gente já falou sobre subtração de logaritmos? Se eu tenho uma subtração de logaritmos, eu tenho uma divisão. Né? E como os expoentes são iguais, né? Esse expoente vale para toda a divisão, né? Vale para o numerador e para o denominador. Ah, como esse expoente, né, é 1 sobre raiz de 2a, nós podemos escrevê-lo na forma de uma raiz, né? Ó. Olha que legal o efeito. Né? Posso criar uma forma de raiz. Pode ficar assim ou pode ficar assim. Pode ser assim ou assim. Tá? Tanto faz. Bom, está resolvido então o nosso problema. Ah, professor, como vai aparecer nos itens, né? Nas opções? Assim, tá? Nas opções de resposta das questões. Assim. Mas se fosse uma prova escrita, né? Só para deixar água na boca do tempo que era aula presencial, prova onde você tinha que fazer o desenvolvimento, deixasse assim, eu ia dar uma questão cheia. Bom, certo? Então aqui nós revisamos, né? Uma série de metodologias, né? Que a gente viu para resolver integrais até agora. Bom, então tá. Vamos agora dar uma olhada, vamos dar uma revisada por problemas. Problemas que a gente já viu. Então, até agora a gente revisou algumas técnicas de integração. Vamos agora rever alguns problemas. Tá. Vamos ver aqui esse problema. Uma linha de produção, o custo marginal. Né? O que é o custo marginal? É o custo por unidade produzida. Então, é o custo por unidade. Então, se o custo é C e a unidade é X, esse custo por unidade é uma taxa. E o que é uma taxa? A taxa é uma derivada. Então, esse custo por unidade, né, que vai ser representado por C', é igual a 4x mais 8, onde x é a quantidade produzida. Determine o custo para produzir 10 unidades. Se o custo para produzir uma unidade é de 5. E nós vemos uma situação interessante. Qual é?
O custo unitário, o custo por unidade, é uma derivada, é um valor, né? É uma derivada, e essa derivada, esse custo, ele não é constante. Certo? Isso aqui é bem importante. Por que ele não é constante? Se ele fosse constante, a gente resolvia o problema por regra de 3. Ele não é constante, porque esse custo por unidade, ele é variável. Ou seja, se ele é variável e ele é expresso por uma função, né, linear, 4x mais 8. Então, para saber o custo por unidade, eu vou precisar fazer uma integração. Ou melhor, se eu quiser saber o custo de produção, eu vou precisar fazer a integração. Por quê? O custo por unidade, o C', é a derivada, é o custo para produzir uma unidade. Ou seja, o custo por unidade. Né? Quando eu tenho X unidades produzidas. Aí entra novamente a ideia central da derivada, né? Que é uma taxa de variação naquele instante. Então, o custo por unidade a 100 unidades é 1. O custo por unidade por 1000 unidades é outro. Quem define isso é essa relação. No caso, claro, para essa empresa, né? Para essa situação. Então, se eu tenho C' e eu quero determinar o C, como é que eu vou determinar o C? Integrando o C'. Então, se o C' é a derivada e eu quero determinar o C, eu vou integrar o C'. Então, quem é o C'? É 4x mais 8. Então, se eu for fazer a integral de 4x mais 8, vou ficar com 4x ao quadrado sobre 2, mais 8x mais k. Desta maneira, 4x dividido por 2 dá 4 dividido por 2 dá 2. Aí aqui eu estou usando o k como constante de integração, porque eu já estou usando o c como minha variável dependente, né? E aqui a situação importantíssima, né? Aqui eu tenho, o professor de equações diferenciais vai chamar de solução geral. Solução geral. Essa solução geral, certo? Ela é geral porque nós temos um k, uma constante de integração que não foi, que precisa ser definida ainda. Como eu vou definir a constante de integração? Para definir a constante de integração é necessário ter uma condição. A condição está aqui. Aqui, ó, se o custo para produzir uma unidade é 5. Então, se x for 1, né? Se x for 1, então o C é 5. Dessa maneira, eu vou ter 5 igual a 10 mais K. Portanto, o meu K é menos 5. E a solução particular para essa condição inicial é 2x ao quadrado mais 8, né? Menos 5. Certo? Então, está aqui a fórmula do custo. Então, a fórmula para determinar o custo é essa. Se nós temos a fórmula para determinar o custo, nós vamos então nos deter ao objetivo do problema. Qual é o objetivo do problema? Determinar o custo para produzir 10 unidades. Então, qual o custo para produzir 10 unidades? Eu vou colocar no lugar do x o valor de 10. Colocando 10 no lugar do x, eu faço a continha e tenho R$275. O custo para 10 unidades é de R$275. Né? Então, essa é a nossa resposta. Então, o nosso custo para 10 unidades é R$275. Seria o professor escrever a conclusão. Para R$275. Então, se vocês observarem, esses problemas, todos eles seguem a mesma metodologia. Nós vamos integrar, depois de integrar, nós vamos aplicar uma condição, depois de aplicar uma condição, nós vamos então resolver o problema.
certo? Então, eles sempre vão ser em 3 etapas. Integrar, aplicar condição e resolver o problema. O que é resolver o problema? Responder o objetivo, porque o problema tem um objetivo. O que o problema está te pedindo? O custo para 10 unidades. Então, isso é resolver o problema. Certo? Ou seja, responder a pergunta principal. Então, tá. Estamos chegando ao final da primeira live. Eu deixo esse problema para vocês. Um ponto material realiza um movimento descrito pela equação, onde o A é a aceleração. Então, ele diz o seguinte: sendo que a velocidade no instante 1 é 4 metros por segundo, determine a velocidade do móvel no instante 5. Mas qual a relação entre aceleração e velocidade? A relação entre aceleração e velocidade é essa, ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, se a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, a velocidade é a integração da aceleração. E dessa forma, nós vamos então obter a velocidade resolvendo essa integral. Só que daí nós vamos ter a velocidade, só que nós vamos ter uma solução geral. A gente vai ter um K. Né? Então, nós vamos ter que determinar quem é essa constante a partir da condição. E depois, no final, responder a pergunta do problema. Certo? Então, vocês têm 20 minutinhos para tentar resolver esse problema. E na volta, às 8h20, nós, então, concluiremos esse problema aqui e daremos sequência. Certo? Então, bom trabalho para vocês. É a hora do print. Printando a tela. Printou. Então, até daqui a pouquinho. 8h20 estaremos de volta.